Você já viu aquela galera que só sabe criticar? Vai em qualquer vídeo, em qualquer material na internet só para criticar, quer ser o do contra. É o famoso hater. E hoje eu vou trazer aqui um novo quadro aqui no canal, que é Respondendo Hater. Vou trazer alguns comentários dos últimos vídeos, vou pôr aqui na tela para você acompanhando comigo e vou responder junto com você. Fica aqui no vídeo até o final. Olá, humanos! Hoje eu vou responder alguns dos haters, dos últimos vídeos. Algumas pessoas que não conseguem assim simplesmente entender que você pode ter uma opinião diferente da delas. E eu já quero saber de você também, aqui nos comentários desse vídeo, qual é a sua opinião sobre cada um desses comentários que eu vou trazer para responder aqui junto com você. E antes da gente seguir, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Bora lá para o primeiro comentário, que é o seguinte. Teve um sujeito aqui que ele falou assim, ó, era um vídeo a respeito do Bolsonaro, e ele falou: logo teremos um feriado em homenagem a Alexandre de Moraes, o homem que salvou o Brasil de uma ditadura. E eu estava falando justamente sobre ações truculentas, ações de impedir liberdade de expressão e de opinião das pessoas, ou seja, ditadura é quando você reduz impostos, quando você luta pela liberdade de expressão, de opinião e de ação. Quando você luta pela liberdade das pessoas se defenderem, isso é ditadura. Agora, quando você quer impor, quando você quer cercear, aí não, aí é democracia, segundo uma senhora chamada Josiana. Beleza, seguindo aqui para o próximo comentário, que é do Luizão, é o seguinte: foi um vídeo que eu estava falando sobre um visto de procura de trabalho para Portugal, que é uma nova modalidade de visto, que é fácil, barata, é acessível e promove, que as pessoas vão de forma legalizada para Portugal, ao invés de fazer igual faziam historicamente, que é ir como turista, ficar ilegalmente no país, e aí acabavam aí passando por vários perrengues e tal. Agora esse visto, além dele trazer mais dignidade para os imigrantes, ele permite que você já vai chegar no país de forma legal, vai conseguir a sua documentação muito mais rápida, e não é uma propaganda, eu não estou vendendo serviço, eu estava explicando o formato do vídeo, é uma informação que eu adquiri e que eu dividi com você e com o Luizão. Aí o cara veio cá e falou assim: diz a verdade, depois vem para cá e dormem na rua, vai ser responsável por pessoas que chegam e dormem na rua. Estamos a ficar direita. É meio confuso porque português de Portugal, algumas coisas eu vou traduzindo conforme eu leio, outras eu vou ler como está aqui, toda a Europa, exatamente por causa desses truques, bem feito, toda a Europa, toda a Espanha com Vox, Itália com Meloni, França Le Pen, Polônia, Hungria até a Inglaterra. É aviso, amigo, o que estás a fazer no meu país é crime e andam atrás de pessoas como tu. Da minha parte, a queixa está feita. Espero que sejas apanhado. É um nível de anomalia cerebral num sujeito que faz um comentário desse que ele não deve nem ter assistido o vídeo. Ele deve ter visto ali a thumbnail e já foi comentar no automático. O vídeo está bem detalhadinho, sabe? Está explicando tudo. E o cara vai lá e faz um comentário infeliz desse aqui, imputando um crime numa coisa que é só explicativa e que, pelo contrário, é justamente para que as pessoas não estejam ilegais, para que as pessoas vão de forma legal. Mas lá tem, não é que tem muito, mas tem uma galera infeliz assim, promove esse tipo de situação
de xenofobia mesmo, de discriminação contra imigrante. Dizem que os imigrantes estão roubando os trabalhos e tudo mais, mas na verdade a maioria dos imigrantes em qualquer país, né, até Estados Unidos, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, os imigrantes chegam lá e fazem o quê? O serviço que os nativos não querem fazer, que é o que tem mais demanda, que eles acabam pegando ali a princípio e depois cada um vai seguindo o seu caminho. Tem gente que fica 30 anos no mesmo serviço de base e tem gente que rapidamente vai se profissionalizar para poder subir de nível, mudar de cargo. Tem gente nos Estados Unidos que usa um pouco de astúcia para empreender, entende? Então acaba abrindo ali uma empresa de construção, empresa de prestação de serviço e gerando muita receita, e não como um sujeito como esse Luizão aqui, que provavelmente, mesmo sendo português, nunca prosperou porque ele não tem iniciativa. O que vai de encontro aqui com os próximos comentários, que foi uma leva de comentários aqui a respeito de um vídeo que eu falei sobre a trama, né, aquela paranoia da escala 6x1, que aí é o seguinte, vamos começar aqui, ó, com a Kimária. Essa Kimária, ela estava muito sem serviço mesmo, viu? Não devia ter uma louça na pia para ela lavar, e nem a carteira dela não deve ser assinada também, porque ela estava com tempo. Comentou um monte de baboseira, dentre elas o seguinte, eu falei, né, no vídeo que eu coloquei lá no TikTok sobre a pessoa não ficar lamentando, ela não ficar lamentando essa situação da escala, e ao invés disso a pessoa procurar se promover, a pessoa procurar estudar, a pessoa procurar evoluir, né, seja para ser promovida na empresa ou para conseguir um emprego melhor ou para empreender, ao invés de ficar lamentando essa situação. E aí ela veio cá e comentou o seguinte: é fácil falar quando você trabalha por conta própria. Vai trabalhar nessa escala e ficar tão preso a ela que não tem oportunidade de sair dela. Sua narrativa é egoísta e sem noção. Vou ler aqui um segundo comentário dela, só para poder contextualizar. Já parou para pensar que eu justamente... Presta atenção, vou ler como está escrito. Que eu justamente isso que essa escala 6x1 tira. O tempo de se profissionalizar, estou falando por mim. Bora lá. O que eu vou comentar aqui também já serve para outros comentários que eu ainda vou ler, que é o seguinte: a galera ficou chorando aí o rolê da escala 6x1, e aí eu sugeri, né, se autopromover, estudar e tudo mais, e ela veio falar que a escala 6x1 tira tempo. Quando eu me formei na faculdade, eu trabalhava em um supermercado, eu saía de casa por conta da distância, né? Eu tinha que pegar ônibus para chegar na empresa às 6 da manhã, então eu saía de casa às 4 horas da manhã, chegava na empresa, trabalhava, saía da empresa por volta umas 4 da tarde, mais ou menos, não lembro o horário exato, porque lá tinha aquele esquema de 2 horas de almoço ao invés de ser 1 hora só, para manter, né, uma escala distribuída, né, de forma maior aí ao longo do dia. A maioria dos mercados trabalham dessa forma. Mas aí eu saía ali por volta de 4 e pouco da tarde e ia direto para a faculdade. Por quê? Porque eu não teria grana nem tempo para ir de casa voltar para a faculdade, que era muito longe. E aí, ó, do trabalho ia direto para a faculdade. Chegava na faculdade, cochilava em algum canto até da hora da aula, e aí chegava em casa por volta de meia-noite, meia-noite e meia, para 4 horas da manhã sair de novo e ir trabalhar. Ou seja, essa foi a minha jornada aí durante pouco mais de 50% do curso, até que eu cheguei num momento ali que eu falei, eu tenho que abrir mão de alguma coisa em prol da faculdade. Acabei abrindo mão do trabalho, passei perrengue durante um tempo e consegui um estágio até o final do curso. Paralelo ao estágio, eu comecei já a trabalhar por conta própria. Entende qual que é a jogada? Você tem que traçar o seu rumo. Todo mundo tem ali o seu difícil, você tem que escolher qual que vai ser o seu difícil, qual que é o seu caminho, né, que você vai seguir. Não vai ser fácil para todo mundo.
tem gente que nasce com a bunda virada para a lua. Não foi o meu caso, e se não foi o seu, não é impossível. Teve um cara que ele prestava serviço para esse mercado que eu trabalhava como veterinário, que faz ali a vistoria, né, de grandes redes de supermercado, e ele estava ganhando muita grana. Ganhava muito bem. E ele me contou que ele era funcionário dessa mesma rede de supermercados. E como que você vai estudar medicina veterinária trabalhando? Se, né, o curso, no caso, pelo menos o dele foi assim, período integral. A empresa permitiu, na época que ele trabalhava como repositor, ele trabalhava durante a noite, estudava durante o dia e tinha uma pequena fração do dia ali para poder dormir, coisa de 4 horas mais ou menos. E também ele pegava alguns intervalos, né? Mas o cara não tinha fim de semana, ele tinha que sacrificar, ele tinha que abrir mão de alguma coisa. Ele pagou o preço durante um tempo para poder ganhar muito bem, ter um trabalho super light, né? Era mais, como se diz, era um trabalho mais de escritório. Ele fazia essas vistorias em, se eu não me engano, eram 17 lojas, e ele tirava mais ou menos ali 3, 4 dias só para poder fazer essa sequência, né, de lojas, e o resto do trabalho dele era interno. Entende? Então, assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, entende? Vamos lá para o próximo comentário. Você não é CLT, então não tem nada a ver com isso. Tá aqui o Iranildo, um dos ditadores de esquerda, que você não pode ter opinião, entende? Se você tem uma opinião que diverge da deles, você está errado e você não pode falar. Segundo essa turma aqui, né, não sei qual que é a alienação que eles têm, que eles querem ditar o que é certo, o que é errado, quem pode e quem não pode falar. Se você é branco, não pode falar de negro. Se você é negro, você não pode falar de branco, a não ser que você seja um negro de direita, então você passa a ser branco para essa galera. Né? É a galera da inclusão que é intolerante com tudo que diverge da opinião deles. Vamos para a Valéria aqui, que ela fala o seguinte, vou ler exatamente como ele escreveu. Acho que o Senhor não deve julgar, mas sim respeitar cada um e um caso. Ou seja, cada caso é um caso, né? Acho que é isso que ela quis dizer. E já revogando a premissa dela, ela não respeitou a minha opinião. Ela já chegou me julgando. E sim, cada caso é um caso. Mas eu citei aqui 2, que foi o meu e o desse rapaz. E tem infinitos outros casos de pessoas que saem do trabalho e vai direto para a faculdade, ou saem da faculdade e vai direto para o trabalho, que faz do jeito que dá. E não quer dizer que você tenha que fazer faculdade para se dar bem na vida, não. Tem gente que não tem nem o ensino fundamental e resolveu empreender ao invés de choramingar, que resolveu usar uma vocação, aprimorar como talento e seguir nela e fazer muita coisa sem ter nem ensino fundamental. Imagina quem tem essa janela de oportunidade que muita gente tem hoje em dia de criar, né, o seu próprio caminho. Eu não tive ninguém para poder bancar o curso, eu fui aluno de FIES, né? Então tive uma ajuda ou outra ao longo do caminho, e que sem essa ajuda eu não teria conseguido seguir, né? Mas teve esse período aí, que é o que vem no caso aqui, que é o período de trabalho mesmo, que eu era CLT, que eu tive que seguir essa jornada. E não foi fácil. Não vai ser fácil para você também. Mas é assim, tudo tem um preço, né? Eu paguei esse preço. E você quer ficar aí choramingando uma escala 6x1 o resto da vida por um salário mínimo, que se eles reduzirem você passa a trabalhar 4 dias na semana? Você acha que você não vai procurar um outro trabalho para você fazer nesses dias aí de folga para complementar a sua renda? Eu tenho certeza que vai, porque a conta não fecha, entende? O dinheiro no Brasil é desvalorizado, então a gente sempre procura meios de ganhar mais. Então fica a dica. Se profissionalizar, empreender, procurar formas de que você não fique dependente de um sistema como esse, que você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Isso não é uma crítica, é uma sugestão.
né? Só é uma crítica para a pessoa que não tem a mente aberta o suficiente para entender que para ela mudar depende dela. Agora vamos lá no Edonilson. Ele aqui tem que traduzir, mas eu vou tentar ler aqui também do jeito que ele escreveu. Quando tem oportunidade, é bom dar para tirar um salário bom. Não criticar quem ganha um salário mínimo. Ser você, trabalhar por conta própria. Problema é seu. Não fica dizendo que ficar chorando 6 por 1 nunca mais. O que você consegue perceber aqui? Uma série de fatores que, por dedução, é uma pessoa de baixo nível de escolaridade. Não que eu seja um expert em português, pelo contrário. No ensino médio foi uma das matérias em que eu passei com a menor nota. Mas ainda assim, tem corretor ortográfico para auxiliar, né? Escrever no celular, escrever de forma digital, para não cometer essas aberrações linguísticas aqui. E aqui você percebe muita coisa, baixa escolaridade, baixa renda, uma série de coisas que ele usou também como desculpa, simplesmente. É o que eu falei, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Se quisesse fazer, daria um jeito de mudar essa situação e não simplesmente criticar. Ele criticou, eu sugeri, eu dei alternativas. Existe uma diferença entre você criticar. Primeiro, que eu não critiquei as pessoas que ganham um salário mínimo. Eu critiquei a situação da escala e quem está defendendo a escala de uma forma, na minha visão, burra, que é uma pauta política, gente, esquece. Não vai passar, não vai virar. Ninguém vai passar a trabalhar 4 dias ao invés de 6 e continuar ganhando a mesma coisa. A conta não fecha, o governo não vai pagar essa conta, né? Ou seja, quem vai pagar é você, porque o seu patrão vai te demitir e vai contratar alguém que aceite trabalhar da forma que ele consegue pagar. A conta não vai fechar. Os empresários não são opressores. Quem é opressor é o sistema que coloca isso na sua cabeça, porque é o seguinte, você tem a liberdade de empreender. É difícil. Se você não começar, você nunca vai chegar lá. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. A pessoa que tem uma empresa grande, ela começou do zero um dia, né? Então, para ela chegar onde ela está, ela começou. Ela te dá um emprego, você não faz um favor para ela. É uma troca, né? O empresário, ele te paga pelo seu serviço. Claro que dá para concordar que, na maioria dos casos, não é um valor justo. É um valor baixo pelo serviço que você presta. Isso aí a gente concorda, tá certo. Mas você tem a opção de mudar isso. Não é fácil. Não é só estralar os dedos e você já está empreendendo e ganhando muita grana, não. Você tem que trabalhar. Custa caro. Por exemplo, para mim, né, que ainda estou nesse processo, eu não venci na vida, não estou milionário, não estou, né, com as pernas pro alto, não, pelo contrário. Tinha uma empresa num ramo de cobertura de eventos que ela foi indo de mal a pior, só que não dá para ficar parado, fui fazer outras coisas para poder equilibrar a situação, equilibrar o nível de ganho, equilibrar valor de entrada e saída, equilibrar contas. E ainda estou muito longe de chegar onde eu queria. E tudo tem um preço. Por exemplo, não só dinheiro, mas para mim custa os meus fins de semana, custa eu trabalhar quando a maioria das pessoas está de folga e, por consequência, eu não consigo e também não quero, né, depois de um tempo, por não conseguir várias vezes manter um relacionamento, optei por não ter. Por quê? Prioridade. Quem tem prioridade de ter um relacionamento, você vai ter um relacionamento. Mas lembra, amor não mantém relacionamento, não. É uma série de coisas. Então, se você vê muita gente que ficou estagnada ali no mesmo lugar,
ou o casal se desfaz, ou eles de alguma forma estão infelizes, insatisfeitos, eles estão frustrados. Não é 100%, né? Mas é um volume muito grande. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem sonhos e objetivos. Como é que você vai conseguir chegar lá? Você tem que traçar meta, você tem que traçar um plano, né? Você tem que ter uma rota para você chegar lá. No meu caso, eu priorizei os meus objetivos para chegar lá, em detrimento, não tenho um relacionamento, não deixei de ter várias amizades, deixei de fazer muita coisa, de participar de muita coisa, porque a maior parte dos meus trabalhos são fins de semana. Entende? Eu não sou CLT, mas imagine aí, ó, a pessoa trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado em horário comercial, o que a maioria das pessoas trabalha, e aí você tem o quê? Você consegue, por mais difícil que seja, manter um ciclo social, amizades, relacionamentos e etc. E aí quando você tem, vamos colocar aqui uma amostragem de 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 8 trabalham nesse mesmo formato, 2 não, 2, vamos colocar aqui, uma trabalha de madrugada, então dorme durante o dia, e de noite, quando as pessoas, né, as outras 8 chegam do trabalho, essa pessoa tá o quê? Ela tá dormindo, tá se preparando para ir trabalhar. A outra pessoa tá se programando para ir trabalhar no final de semana, tá se programando para trabalhar na sexta-noite, quando você tá indo curtir na balada, entende? E aí você vai pegar e vai falar assim, poxa, você tá perdendo a sua vida. Só que dessas 8 pessoas que trabalham em horário comercial, 5 ou 6 vão ganhar um salário mínimo ou 2. Essa pessoa que trabalha na mesma empresa, às vezes vamos colocar aí uma montadora, trabalha de madrugada, ele já ganha mais, né? Ele ganha um adicional noturno, ele ganha outros benefícios que a pessoa que trabalha de dia não tem. Então ele já começa a ter o quê? Um ganho a mais. E o cara que trabalha no final de semana, será que ele está trabalhando ali só porque ele gosta mesmo? Ou será que ele está ganhando 4, 5 vezes mais do que você que trabalha no horário comercial? Entende? As coisas têm um preço. Você tem que escolher se você está disposto a pagar ou não. Você tem que escolher se vale você sacrificar o seu presente pelo futuro e entender que escolhas têm consequências. Ao invés de ficar chorando, ao invés de você ficar colocando a culpa em outro, Lula, Bolsonaro, Donald Trump, qualquer político que seja, eles não vão salvar a sua vida, eles não vão mudar a sua vida, eles não vão definir para onde você vai. Quem vai fazer isso é você. E aí você escolhe. Você quer continuar no mesmo lugar que você está agora ou você quer ir além? A escolha é sua, está na sua mão. E é isso. Esse foi o Respondendo Haters de hoje. Vamos ver se vai ter mais comentários dessa galera aí ao longo dos próximos vídeos. Eu espero que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.